Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Olá, sou Suzene Furtado. Ei, eu sou Sheila Fernandes. Quem vos fala é Hamilton, da Escola Integrada. Eu sou Samuel Fonseca. Eu sou Priscila Louredo. Oi, gente! Eu sou a Iana Rocha, aluna do 9º ano. Nós formamos a equipe da Rádio Escola em Pom e agradecemos pela oportunidade de chegarmos pertinho de vocês. Rádio Escola em Pom. A nossa escola em movimento por você. Em Pom, pararom, pom, pom, pom. Biblioteca viva, biblioteca viva. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Essa frase, extraída da Bíblia, é o versículo 3 do capítulo 4 do livro de Provérbios. Ela aborda o valor decisivo das nossas emoções, sobre nossos pensamentos, ações, sobre os acertos e os erros que cometemos em nossas vidas. As emoções podem nos proteger, mas também podem nos colocar em perigo. Podem nos paralisar, mas também podem nos lançar em situações de grande risco. O medo é uma dessas emoções. Ele pode preservar nossa vida quando, por exemplo, pelo medo de um atropelamento, olhamos para os dois lados antes de atravessarmos a rua. Mas pode nos expor ao risco de morte quando deixamos de nos vacinar, seguindo medos que pessoas sem conhecimento científico lançaram sobre nós. Fácil de ser identificado nas crianças, o medo em adolescentes e adultos surge muitas vezes disfarçado de ansiedade. Pense no que tem afligido você. Passou por situações semelhantes em algum outro momento? Qual foi a solução encontrada? Não busque respostas com quem também está com medo e às vezes até finge não estar. Pesquise para descobrir se o medo tem fundamento, se pode ser usado para o seu bem ou se irá prejudicá-lo agora e no futuro. O gênero textual que apresentamos hoje em Biblioteca Viva ajudará você nesse processo. É a anotação. Esse gênero textual não tem regras. Ao seu modo, você deverá anotar informações que poderão levá-lo a relembrar e a aprender o que é preciso. Anote suas emoções e os fatos que se relacionam a elas, as estratégias, os locais em que pode realizar pesquisas, pessoas com as quais pode contar. Conheça-se, cuide e guarde o seu coração. Música popular brasileira. Com vocês, o grupo Maria Cutia, em um jeito divertido de falar sobre o medo, com a música Medonha. De dia eu tenho medo da multidão, de noite eu tenho medo da solidão, eu tenho medo da escuridão e do clarão do trovão. Tenho medo de viagem de avião, daqui de baixo tenho medo de carro na contramão. Tenho muito medo de cachorro, mas se um gato para e fica me encarando eu quase morro. Na cidade se tem rato eu corro, na roça medo do voar e certo do besouro. Tenho medo do barulho no porão ou sob o fogo, sempre penso que é fantasma e grito: socorro! Acho bem macabra a dentadura do vovô. Agulha de injeção é filme de terror. No final da história o médico é um monstro doutor. Na escola ando rezando pelo corredor, medo de passar na porta da sala do
ladrão. Pensando bem, tenho medo de qualquer pessoa com arma na mão. Sombra no meu quarto, não sei o que é. Tenho medo de um espírito vir e puxar meu pé. Tenho medo de ter medo, nunca sei a quem recorrer. Se é pra mim, se é pra pai, se é pra tia. Se é pra Buda, Orixá, Ave Maria. Se é pra polícia, pro bombeiro, pro vizinho, justiceiro, chapolinho, super-homem, se é pro zorro. Socorro! Fica a dica! O medo acontece numa tentativa de nos protegermos, mas às vezes ele toma proporções exageradas. É o caso da fobia. A fobia é um medo intenso e irracional. Com certeza você já viu pessoas que têm pavor de palhaços ou de aranhas e que ficam paralisadas diante deles. A fobia precisa ser tratada, porque causa muito sofrimento ao indivíduo e afeta várias áreas da sua vida. Caso você perceba que precisa de ajuda, pode conseguir tratamento psicológico gratuito no posto de saúde mais próximo de sua casa. Pode também contar com o serviço do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. No Céu Azul, ele se localiza na rua Elga Taveira de Souza, 329. O telefone é 3496-5104. Verde, Perto. verde perto. Que você tem medo? De barata, do escuro, de filmes de terror, de dormir sozinha? Da agulha do dentista, de não conseguir fazer aquela muda querida dar certo, que coloquem mal olhado nas suas plantinhas. Me arrepio só de pensar. Isso com certeza é o maior medo dos amantes das plantas. Então vamos fazer uma resenha sobre o medo no mundo das espécies tóxicas e sua valorização ou não, principalmente no paisagismo de interiores. Quem hoje em dia não está perdidamente apaixonado pela Dracena trifaciata ou a famosa Comigo Ninguém Pode? O alerta aparece de forma explícita logo no nome e em todas as partes da planta, folha, caule e seiva, que apresentam substância extremamente tóxica, mas ainda assim ela continua plena, decorando os lares do nosso Brasil e de casas de todo mundo em lindos cachepôs de diversos estilos que enfeitam salas, banheiros, quartos, varanda e principalmente a entrada da casa, pela superstição que a mesma afasta o mal-olhado. Depois da espada, ainda no topo da lista, lideram a costela de Adão e a jiboia para arrancar elogios de qualquer visita que entrar na sua casa. Nunca parou para imaginar por que a jiboia recebeu esse nome popular? Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Os nomes populares nos auxiliam bastante na hora de pensar em cultivar algumas espécies, mas por outro lado, não devemos esquecer que as plantas trazem muitos benefícios para a nossa saúde física e mental, além de muitas delas também auxiliares na purificação do ar, como a própria Comigo Ninguém Pode. E para não dizer que não falamos das comestíveis, já ouviram falar em mandioca brava? Ela é muito parecida com a aipim ou a macaxeira, sendo extremamente tóxica quando mal cozida. Ela é matéria-prima para uma iguaria típica da região amazônica, a maniçoba, também conhecida como feijoada paraense. É um prato feito com carnes salgadas e maniva, que é a folha da mandioca brava. O ingrediente possui alto teor de ácido cianídrico e só pode ser consumido após longo período de cozimento para que a toxina seja liberada. E aí, você tem medo ou coragem de experimentar essa feijoada?
Deixa lá nos comentários quais medos você já superou em relação à jardinagem e quais plantinhas passou a cultivar sem medo, mas com todo o cuidado e atenção que ela exige. Até a próxima, Verdinho! Ria se puder! Um homem foi limpar a cabine do avião e aí ele encontrou um livro com o título assim: Como pilotar um avião, volume 1. E aí ele ficou curioso, né? Foi lá, abriu a página 1. E aí estava escrito assim: para ligar o avião, pressione o botão vermelho. E aí ele não conseguiu conter a curiosidade, né? Foi lá e apertou o botão vermelho. Aí o avião começou a fazer o barulho do motor. Aí na página 2 estava escrito assim: para movimentar o avião, pressione o botão azul. E aí curiosidade enorme, ele foi lá, apertou o botão azul. Aí o avião começou a voar. Aí ele ficou muito animado, né? Porque conseguiu fazer o avião voar tão facilmente. Após alguns minutos, ele começou a passar as páginas, né? E aí ele começou a ficar meio assustado, ficou com medo. Tava escrito assim: para aterrissar o avião, compre o nosso volume 2 nas melhores livrarias. Um repórter perguntou para um senhor assim na rua, né? Fazendo uma entrevista: que idade que o senhor tem? Aí ele falou: eu tenho 98. Aí o repórter falou assim: mas com essa idade toda o senhor não tem medo de morrer? Aí ele falou assim: não, as estatísticas dizem que na minha idade morre muito pouca gente. Aqui você só tem notícia boa. Você é medroso? Do que você tem mais medo? Você já sentiu medo ao assistir um filme de terror? Já sentiu seu coração disparar, suou frio e chegou a fechar os olhos para não ver o que iria acontecer na cena seguinte? Mas se você sofre assim, mesmo sabendo que tudo ali é uma ficção, por que continua assistindo a esse tipo de filme? É verdade que todo aquele ritual macabro usado nos filmes de terror, cuidadosamente pensado pelos diretores e produtores para nos causar o maior medo possível, são muito sedutores. Os efeitos especiais, como a iluminação, a maquiagem, máscaras e os arrepiantes efeitos sonoros, como portas rangendo e os passos pela sala. Ai, que medo! Mas procurei explicação para esse masoquismo, já que não é nada agradável sentir tanto medo assim. E descobri que tudo isso tem um motivo. De acordo com a revista Super Interessante, um estudo realizado na cidade de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, revela que, depois de uma experiência assustadora e voluntária, como ir ao cinema ver um filme de terror, as pessoas melhoram seu humor e ficam mais relaxadas. É muito semelhante, pelo menos em um nível fisiológico e neurológico, à experiência de um atleta de corrida profissional. Durante um momento de horror, você está realmente forçando seu sistema nervoso autônomo a ficar ligado, explica a coautora do estudo, Margit Kerr. Quando a situação assustadora acaba, o alívio faz uma grande quantidade de endorfina ser produzida no cérebro, o que causa o bem-estar e o gosto das pessoas pelo horror momentâneo. Será que não seria mais fácil procurar outras formas de liberar endorfina ou até mesmo assistir aquela boa e velha comédia e rir até a barriga doer? Deixo para vocês decidirem. Tô sabendo! Com Ayana Rocha. Oi, gente, no Tô Sabendo de hoje vamos falar sobre os medos mais frequentes na adolescência. A adolescência não é uma fase simples da vida, apesar das indiscutíveis e maravilhosas vivências que ela proporciona. Nessa fase se misturam grandes mudanças físicas, hormonais, psicológicas e sociais. Devido à somatória desses fatores, os medos na adolescência são bem comuns. Durante a juventude, as pessoas têm toda a vida pela frente,
Isso inclui muitas possibilidades e esperanças, mas também uma carga muito grande de incertezas. Vou citar aqui alguns desses medos e incertezas que temos na adolescência. O primeiro medo é o medo da frustração. Também temos o medo do futuro, da rejeição, da perda, da aparência física e do desempenho escolar, entre muitos outros medos que acabamos adquirindo nesse período da adolescência e acabamos até levando para fase adulta também. Bom, gente, esse foi o Tô Sabendo de hoje. Se você tiver alguns desses medos, tente conversar com alguém, que é sempre muito bom e muito importante você poder, às vezes, ver o que está te causando esse medo. Bom, é isso. Nos vemos no próximo programa. Quando eu falar história, vocês vão falar agora. Quando eu falar agora, vocês vão falar história. Agora, agora, agora. História, história, história. Agora, história. E para contar uma divertida história sobre o medo, chamamos mais uma vez o professor Hamilton. Há muitos e muitos anos, vivia um homem do mar. Ele era conhecido como capitão. Ele é muito valente, nunca teve medo de nada, de inimigo nenhum. Aí uma vez, ele navegando pelos 7 mares, um dos vigias da embarcação viu que chegava perto deles um barco pirata. Aí o capitão gritou: "Tragam minha camisa vermelha!" Aí vestiu a camisa vermelha e ordenou aos homens dele: "Ataque, ataque! Vamos vencer esses piratas!" E aí aconteceu, eles venceram. Aí uns dias mais tarde, o vigia viu 2 barcos piratas. Aí o capitão pediu de novo sua camisa vermelha: "Traz minha camisa vermelha!" E aí eles ganharam a batalha. E aí na mesma noite, um dos seus homens perguntou para ele assim: "Por que você pede sempre a camisa vermelha?" Aí ele respondeu: "Porque antes da batalha, se eu for ferido no combate, a camisa vermelha não deixará que vocês, meus homens, vejam meu sangue. E assim todo mundo continua lutando sem medo." Aí os homens ficaram naquela declaração, ficaram em silêncio, maravilhados com a coragem do capitão, E aí logo no amanhecer do dia seguinte, um vigia não viu nenhum, nem 2, nem 3, ele viu 20 barcos piratas se aproximando. E aí a tripulação, assustada, dirigiu os olhos para o capitão e ele, com aquela voz potente, sem demonstrar nenhum medo, gritou: "Tragam minha calça marrom!" Matando a saudade. E bate uma saudade do meu canto, do meu canto. Sinto que minha voz perde o encanto. Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Regina. Será que você que está me ouvindo agora já foi meu aluno ou minha aluna? Trabalhei muitos anos na Impom. Agora estou aposentada. Mas vim aqui deixar o meu recadinho de saudade e dizer que, por maiores que sejam os nossos medos, há uma saída, viu? Não podemos desistir nunca. Devemos reconhecer nossa fragilidade e buscar ajuda. Vale a pena. Viver vale a pena. Um grande abraço a todos e a todas. Amo muito essa escola. Rádio Escola Empom. A nossa escola em movimento por você. Coordenação: Jardel Pereira e Marcelena Souza. Direção: Suzene Furtado. Apresentação: Ayana Rocha, Priscila Louredo, Hamilton Pereira, Sheila Fernandes e Suzene Furtado. Participações especiais: Grupo Maria Cutia e Regina Fátima Santos Sabino. Parceria: Sara Oliveira e Isabela Cruz. Canal Empom, YouTube. Edição: Samuel Fonseca. Trilha: B Quadros. Acorde, ainda foi